Então a Bíblia recebeu milhares de informações de acordo com a interpretação de cada um. E todos, sem exceção, sempre tiveram como princípio passar as orientações dos ensinamentos da Bíblia para que pudesse ajudar aqueles que se adaptassem ao seu sistema. Então começou a criar normas de conduta, e essas normas de conduta criaram as crenças limitantes, os paradigmas e as regras do jogo, até de conduta social, interferindo mesmo no comportamento humano de toda a humanidade. Vale lembrar que os reis, vamos falar da Europa, que era o planeta era a Europa, né? Isso há muito tempo atrás. E os reis, por exemplo, eles só eram efetivamente consolidados como rei, ocupavam o seu cargo, quando recebiam a bênção da igreja. Nos dias de hoje existe ainda essa ritualística, em poucos países que existe o rei, né, como é o caso da Espanha, o caso, enfim, de outros países da Europa, por tradição, Inglaterra, enfim, né? Trocou o comandante, ele tem que receber a bênção, né, do Papa ou da Igreja. Então, quanto isso interfere politicamente, inclusive a religião, na própria conduta social do povo, que atinge você. Porque você não pode esquecer que nós, por exemplo, estamos na América do Sul, América do Norte, nós somos criados e a cabeça da gente foi feita pelos europeus, né? Porque se você pegar os nativos, que são os índios brasileiros, os índios americanos, resta muito pouco desse povo, e inclusive influenciados pela Igreja Católica, não seguem muito suas tradições. Vale lembrar que a colonização de toda a América foi feita pelos jesuítas, que vinha aqui então para ensinar o Deus do branco para o indígena que tinha uma outra cultura. E eu estou dizendo isso tudo porque, em princípio, as religiões também ensinam a temência a Deus. Eu me lembro que há muitos anos atrás, nos anos 50, nos anos 60, quem era o chamado crente, porque não era católico, porque a grande maioria do Brasil eram os católicos, então quando alguém não era católico, que pertencia à religião evangélica, era chamada de crente. E se você perguntasse, você tem religião? Sim, eu sou temente a Deus. Não era uma expressão que é diferente, porque mudou, né? Modernizou um pouco e hoje é o homem Jesus. Mas o princípio era esse. Então, aí é que eu estou afirmando que muitos dos preconceitos, dos paradigmas, das crenças limitantes que nos limitam a viver a nossa vida com o real papel que a gente vem fazer aqui numa encarnação, é totalmente distorcido e por isso nós adoecemos. Né? Porque o fato é que nós somos energia, explicado pela própria Bíblia. Ou seja, o colapso de uma onda, de uma frequência vibratória, o colapso é que forma um átomo. Então, existem campos de energia eletromagnética. Quando existe um colapso, ou seja, um observador, que teoricamente seria Deus, acontece o primeiro átomo. E o primeiro átomo se agrupa com outros por afinidade para formar um determinado campo ou uma determinada matéria. Então, tudo que é matéria são energias agrupadas, né? Originalmente, energia, que é energia vital, eletromagnética. E você é um transformador de energia, porque você é um co-criador. Porque, teoricamente, a nova visão da física quântica, estudando o lado da espiritualidade através dessa visão, desse ângulo de visão, nós chegamos à conclusão que tudo é informação. Informação cria consciência.
Consciência cria energia. Energia cria matéria. E é assim que as coisas se formam. Então, se eu sou um criador, eu colapso uma frequência de onda para formar meu corpo físico. Então, daquela onda, que é uma onda, quando eu colapso um átomo, ele já está se transformando em matéria, porque logo em seguida ele vai ser uma célula, ou vai ser um plasma, enfim, né? Para se transformar em matéria. O seu corpo físico, por exemplo. Então, o estudo que eu fiz ao longo de mais de 30 anos de carreira na área holística, na criação das terapias quantiônicas, me fez enxergar que nós somos matéria. Estamos matéria, porque somos espírito, que é, teoricamente, a energia mais sutil. Então, eu tenho um programa de vida porque o meu projeto enquanto unidade de Deus, um átomo de Deus, né, que seria o todo, que seria a informação, né, eu tenho as mesmas referências, partículas e informações de Deus. Porque isso cientificamente é comprovado. Né? Quanto mais você parte, se você partir um átomo no meio, o princípio sempre vai estar lá. Então, se você teoricamente sabe que um átomo tem toda a informação do conjunto, se você dividir o átomo em dois, os dois átomos, as duas metades vão ter a mesma informação do todo. Porque a informação é o todo. Isso é o princípio de tudo. Então, quando você cria o seu átomo, que vira matéria, que é um corpo físico, você está programando um determinado projeto, uma determinada caminhada para se colocar em determinadas situações, né? Para administrar o seu sistema emocional, que é tudo. Você fala em saúde, você fala em riqueza, você fala em harmonia, você fala em amor. Você está falando nisso.